Vamos lá, gente. Vamos continuando a nossa saga, a nossa leitura. Estamos lendo aqui Joaquim Nabuco, minha formação, a autobiografia. Estou no meio aqui ainda de um parágrafo onde ele teve uma audiência, Joaquim Nabuco, com o Papa, com o Papa da época. E aí ele foi pedir para que o Papa também intercedesse na causa abolicionista. Legal? Agora nós vamos começar aqui um trecho de uma pequena reportagem que ele, Joaquim Nabuco, fez para, acredito que o jornal O País, dizendo como é que foi o encontro dele com o Papa. Joia, isso aqui é muito interessante a leitura. No final aqui deste vídeo eu vou daí fazer um resumo da leitura através do chat GPT. E aí sim, num terceiro vídeo, termino este capítulo que é bastante extenso e eu resolvi dividi-lo em três para facilitar. Agora a página 217. O Papa e a escravidão. Então, o relato dele para o jornal. Tive hoje a honra de ser recebido em audiência particular pelo Papa. E como essa audiência me foi concedida com relação a assunto político que me fez vir a Roma, não devo demorar a reconstrução da conversa que tive com Sua Santidade e que eu trouxe do Vaticano taquigrafada, fotografada na memória. Veja que naquela época nós não tínhamos os meios para se guardar um documento como temos hoje, fotografia e tudo mais. Aqui o documento foi taquigrafado usando a técnica da taquigrafia. Vamos lá. Foi uma insigne benevolência de Sua Santidade conceder-me tal audiência em um tempo em que cada um dos seus momentos está de antemão empenhado aos bispos, arcebispos e católicos proeminentes que lhe vêm trazer algum dom por ocasião do seu jubileu. O Papa está constantemente a receber numerosas deputações influentes de todas as partes do mundo e dirige-se sempre a elas com uma alocução animada. Esse acréscimo de trabalho e suas constantes ocupações de cada dia não deixa muito tempo de descanso ao Santo Padre, sobre quem os seus 78 anos, juntos à majestade da tiara, começam a pesar. Aqui um adendo, eu tive a curiosidade, enquanto fazia o ajuste do primeiro vídeo para esse segundo vídeo e pedia para o chat GPT resumir a conversa que teríamos, eu e você, tive a curiosidade de pesquisar o Papa Leão XIII. E ele foi o segundo Papa mais longevo. Ele faleceu, se não me engano, com cerca de 95 ou 94 anos. Então, foi um Papa que foi longe ainda. Ele varou o milênio, né? Acho que foi em 1901 que ele terminou o seu papado. Então, foi bastante longevo aí. Muito interessante. Voltando aqui, no entanto, é nessas horas de repouso que Sua Santidade recebe individualmente os homens notáveis do mundo católico e conversa com eles largamente sobre o assunto pelo qual cada um se interessa. Eu, porém, era um desconhecido e não vinha trazer nada ao Papa, vinha só pedir-lhe. Nenhum serviço tinha prestado nunca à Igreja, e a questão que me ocupava exigia que Sua Santidade lesse antes uma série de documentos e fizesse alguma meditação sobre a grave resposta que ia me dar. Isso era um esforço e, nas circunstâncias especiais do jubileu, a atenção a mim prestada pela mais alta de todas as individualidades humanas é um ato a que ligo ainda maior apreço e reconhecimento por saber na minha humilde pessoa foi aos escravos do Brasil que Leão XIII quis acolher paternalmente
e fazê-los chegar até o seu augusto trono como, simbolicamente, o mais elevado de todos os lugares de refúgio. O Papa recebe em audiência particular sem testemunha alguma. Ninguém está na sala senão ele e a pessoa a quem a audiência é concedida. Olha que chique. Em uma sala contígua estão um secretário e um oficial de guarda, mas, uma vez introduzido no pequeno salão, o visitante acha-se a portas fechadas em presença somente de Leão XIII. O Papa, que lia um livro de versos latinos quando fui anunciado, mandou que me assentasse numa cadeira ao lado da sua e perguntou-me em que língua devia falar-me. Eu preferi o francês. A impressão que senti todo o tempo da audiência, que não durou menos de 3/4 de hora, não me parece com a sensação pela presença de um dos grandes soberanos do mundo. O trono brasileiro é uma exceção. Nunca no Brasil houve homem tão acessível como o imperador. Ele está falando do Dom Pedro II. Nem casa tão aberta como São Cristóvão. Mas os monarcas em geral são educados e crescem porque a sua condição é superior à do resto dos homens na crença de que são melhores do que a humanidade. Há todas as vantagens do papado como instituição monárquica, notavelmente a eletividade. É preciso acrescentar essa superioridade do Papa sobre os outros soberanos, que estes nascem, vivem e morrem no trono, e que os papas só chegam à realeza nos últimos anos da vida, isto é, que vivem toda a vida como homens e no trono não fazem quase nada senão coroar a sua carreira. Esse caráter humano da realeza pontifícia é a condição principal de seu prestígio, assim como a eletividade é a condição de sua duração ilimitada e o espírito religioso e da sua seleção moral. Eu diria mesmo que, a sós com o Papa, a impressão é antes a do confessionário que a dos degraus do trono. Se ao mesmo tempo não houvesse na franqueza e na reserva de sua santidade alguma coisa que exclui desde o princípio a ideia de que ali esteja o confessor interessado em descobrir o fundo da alma do seu interlocutor. A impressão dominante é, entretanto, de confiança absoluta, como se entre aquelas 4 paredes tudo o que se pudesse dizer ao sumo pontífice tomasse caráter de uma conversa íntima com Deus, de quem estivesse ali o intérprete e o medianeiro. As palavras que caíram dos lábios do Santo Padre gravaram-se-me na memória e não creio que se apaguem mais, nem creio que eu deixe de ouvir a voz e o tom firme com que foram ditas. O Papa começou notando que ele me havia demorado muito tempo em Roma, mas que eram numerosos os seus deveres desse momento, ao que respondi que o meu tempo não podia ser melhor empregado do que em esperar a palavra de sua santidade. Porque ele ficou aí quase um mês, né, esperando a audiência. Eu ia aos Estados Unidos, disse eu a Leão XIII, onde está a maior parte da raça negra da América. Mas quando os nossos bispos começaram a falar com deliberação e de comum acordo a propósito do jubileu de Vossa Santidade e a pedir a emancipação dos escravos como o melhor e mais alto modo de o solenizar no Brasil, pensei que devia antes de tudo vir a Roma pedir a Vossa Santidade que completasse a obra daqueles prelados condenando em nome da Igreja a escravidão. Conseguindo isso de Vossa Santidade, nós,
abolicionistas, teríamos conseguido um ponto de apoio na consciência católica do país, que seria da maior vantagem para a realização completa da nossa esperança. Sua Santidade respondeu: Ce que vous avez accord, l'Église aussi l'accord. A escravidão está condenada pela Igreja e já devia há muito tempo ter acabado. O homem não pode ser escravo do homem. Todos são igualmente filhos de Deus, d'enfants de Dieu. Senti-me vivamente tocado pela ação dos bispos, que aprovo completamente, por terem, de acordo com os católicos do Brasil, escolhido o meu jubileu sacerdotal para essa grande iniciativa. É preciso agora aproveitar a iniciativa dos bispos para apressar a emancipação. Vou falar nesse sentido. Se a encíclica aparecerá no mês que vem ou depois da Páscoa, não posso ainda dizer. O que nós quiséramos, observei, era que Vossa Santidade falasse de modo que a sua voz chegasse ao Brasil antes da abertura do Parlamento, que tem lugar em maio. A palavra de Vossa Santidade exerceria maior influência no ânimo do governo e da pequena parte do país que não quer ainda acompanhar o movimento nacional. Nós esperamos que Vossa Santidade diga uma palavra que prenda a consciência de todos os verdadeiros católicos. Ce mot je le dirai, vous pouvez être sûr, respondeu meu Papa. É quando o Papa tiver falado, todos os católicos terão que obedecer. Essas últimas palavras o Papa me as repetiu 2 ou 3 vezes, sempre na forma impessoal. Não, quando eu tiver falado, mas sempre quando o Papa tiver falado, os católicos obedecem. Por isso a importância nesse assunto da palavra do Papa. Acredito também, penso eu, que o Papa deve ter falado isso, no seguinte sentido: não importa que essa palavra venha antes da abertura dos trabalhos parlamentares no Brasil, porque no momento em que o Papa falar, os católicos obedecem. Eu sei. Continuando, página 220, acredito ter sido absolutamente leal para com os meus adversários na exposição que fiz em seguida à Sua Santidade na marcha da questão abolicionista no Brasil. O Papa fez-me diversas perguntas e a cada uma das quais respondi com a completa lealdade que devia primeiro ao Papa e depois aos meus compatriotas. Descrevi o movimento abolicionista do Brasil como tendo-se tornado proeminentemente um movimento da própria classe dos proprietários. E dei como deveria, e é justo, aos operários desinteressados da última hora, a maior parte na solução definitiva do problema que sem a sua generosidade seria insolúvel. Referi-me à brilhante ação do Sr. Prado e ao efeito moral do nobre pronunciamento do Sr. Moreira de Barros, com fatos do maior alcance. Expus, como não havia na história do mundo exemplo de humanidade, que uma grande classe igual à desistência feita pelos senhores brasileiros dos que seus títulos de propriedade escrava. Disse que essa era a prova real de que a escravidão no Brasil tinha sido sempre uma instituição estrangeira, alheia ao espírito nacional, o que é ainda confirmado, isso não disse ao Papa, pelo fato de que os estrangeiros no Brasil foram e ainda são, de toda a comunhão, os que menos simpatia mostraram ao movimento libertador. Quanto à família imperial, repetia o sumo pontífice, que o que há feito em nossa lei a favor dos escravos é devido à iniciativa e imposição do imperador, ainda que seja pouco. Uma dinastia, acrescentei, tem interesses materiais que dependem do apoio de todas as classes e não pode afrontar a má vontade de nenhuma, muito menos da mais poderosa de todas. O papado, porém, não depende de nenhuma classe, por isso coloca-se no ponto de vista da moral absoluta, que nenhuma dinastia pode tomar sem destruir-se.
Falando do atual presidente do Conselho, disse a Sua Santidade que ele é um homem a quem a Igreja no Brasil devia muito, por ter sido ele o principal autor da anistia, que pôs termo ao conflito de 1873, mas que nessa questão não tínhamos motivo para supor que ele quisesse ir além da lei atual, o que era positivamente contrário ao desejo unânime da nação. Página 221. Eu, porém, acrescentei, não peço a Vossa Santidade um ato político, ainda que as consequências políticas que a nação há de, sem dúvida, tirar do ato que imploro sejam incontáveis. Felizmente, Vossa Santidade está em uma posição onde não vê os partidos, mas só os princípios. O que não queremos é um mandamento moral, é a lição da Igreja sobre a liberdade do homem. Não há governo no mundo que possa ter a pretensão de que o Papa, ao estabelecer um princípio de moral universal, pare para considerar se esse princípio está de acordo ou em conflito com os interesses políticos desse governo. Agora mesmo, um sacerdote brasileiro foi preso por açoitar escravos, por acoitar escravos, por esconder escravos. Açoitar é outra coisa, né? Mas aqui é acoitar escravos, por esconder escravos. Nós, abolicionistas, por toda parte, acoitamos escravos. Fazemos o que faziam os bispos da Idade Média com os servos. O sentimento da nação, isso posso afirmar a Vossa Santidade, é unânime, e a palavra do chefe da Igreja não encontraria ninguém para disputá-la. O Papa então repetiu-me que a sua encíclica abundaria nos sentimentos do Evangelho, que a causa era tão sua como nossa e que o governo mesmo veria que era de boa política reconhecer a liberdade a que todo filho de Deus tem direito pelo seu próprio nascimento, e que o Papa falaria ao mesmo tempo que da liberdade, da necessidade de educar religiosamente essa massa de infelizes, privados até hoje de instrução moral. O cardeal Czak me tinha falado igualmente no dever de dar educação moral aos libertos. E nesse sentido, parece que na América do Norte e nas Antilhas, o catolicismo vai tentar um grande esforço. Simpatizando com o princípio de nossa propaganda abolicionista e pondo em relevo as responsabilidades que nós, abolicionistas, havíamos contraído, o cardeal Czak pôs o dedo no que é a ferida da raça negra, ainda mais degradada talvez do que oprimida e, do ponto de vista católico, me disse que não havia outro meio para fazer desses escravos de ontem homens moralizados, senão espalhar largamente entre eles a educação religiosa que não tiveram nunca. Página 222. Como respondia o cardeal, assim respondia o Papa. Antes de começar o movimento abolicionista em 1879, disse eu ao Sumo Pontífice, o Partido Liberal a que pertenço, em consequência da luta com os bispos em 1873, luta sobre a qual os conservadores haviam pronunciado anistia, achava-se principalmente voltado para medidas de secularização dos atos da vida civil, quase todos ainda confiados entre nós a Igreja. Com essas medidas desenvolveu-se mesmo um estado de guerra entre o liberalismo e a Igreja. Mesmo desde que começou o movimento abolicionista, entretanto, morreram todas as outras questões e literalmente há 9 anos não se tem tratado de outra coisa no país. Estabeleceu-se então uma verdadeira trégua de Deus entre homens de todos os modos de sentir e pensar a respeito das outras questões. O primeiro que na Câmara elevou a voz para pedir a abolição imediata, o deputado Jerônimo Sodré, é um católico proeminente. O coproprietário do jornal abolicionista de Pernambuco, que sustenta a minha política, é o presidente de uma sociedade católica, o Sr. Gomes de Matos. Os bispos e os abolicionistas trabalham agora de comum acordo. Essa trégua tem durado até hoje sem perturbação e espero que dure por muito tempo ainda. Abolida a escravidão, resta proteger o escravo livre, que é uma outra questão, né? E o escravo livre depois, como é que faz?
Nesse campo, nada em nossas leis impede que a Igreja entre em concorrência para obter a clientela da raça que tiver ajudado a resgatar. Não seremos nós, abolicionistas, que havemos de impedir a aproximação entre os novos cidadãos e a única religião capaz de os conquistar para a civilização. As vistas do país voltar-se-ão para as outras questões do melhoramento da condição do povo, da criação da vida local, em que pode e deve continuar a trégua ou melhor a aliança. E se a Igreja conseguir recomendar-se aos reconhecimento da raça escrava, concorrendo para o seu resgate, os abolicionistas, por certo, não lhes hão de aconselhar a ingratidão. Aqui é interessante porque a gente precisa separar historicamente esse momento aqui, mas não se respeita, que era da tradição também da época, que os escravos já poderiam ter uma religião, né? Impõe-se uma religião, que é a religião católica também. Voltando aqui, o Papa ouviu-me todo o tempo com a maior simpatia e justificou-me de ter pedido mais do que o cardeal Manning, julgar razoável que eu pedisse. Sua Eminência, com efeito, aconselhou-me a pedir ao Papa a promulgação das bulas de algum dos seus antecessores e eu pedi um ato pessoal de Leão XIII. As circunstâncias mudam, disse-me o Papa, os tempos não são os mesmos. Quando essas bulas foram publicadas, a escravidão era forte no mundo. Hoje ela está felizmente acabada. O ato, porque Nabuco pensou o seguinte, que o Papa ou poderia falar em nome da Igreja Católica, né, numa encíclica, ou podia fazer uma bula, que eu acredito que as bulas são muito mais de caráter pessoal. O ato de vossa santidade, disse-lhe eu, terminando, será uma página da história da civilização cristã que ilustrará o seu pontificado. Sua encíclica levantar-se-á tão alto aos olhos do mundo, dominando o movimento da abolição, como a cúpula de São Pedro sobre a campanha romana. Aí está mais ou menos reproduzida a longa audiência particular que Leão XIII me fez a excelsa honra de conceder-me, e que sua santidade terminou com uma bênção especial para a causa dos escravos. Eu antes havia enviado ao subsecretário de Estado, Monsenhor Mosseni, a recente pastoral do Bispo do Rio, sentindo não ter podido encontrar os números do país em que apareceram a dos outros prelados. Assim, mesmo tive a fortuna de achar, em retalho, as pastorais dos bispos de Mariana, do Rio Grande do Sul, e do arcebispo da Bahia, que todos foram enviados ao cardeal Rampolla. A admirável carta do bispo de Diamantina, a qual especialmente me referi, quando falei ao Papa, não a pude encontrar. Com a encíclica prometida e já anunciada por toda a Europa, essas pastorais formariam um belo livro de fraternidade humana. A demora que tive em Roma me impede de voltar pelos Estados Unidos, porque não teria mais tempo de preencher qualquer dos fins com que ia à grande república. Mas estou satisfeito, estou contente. A palavra do Papa terá para todos os católicos maior influência do que poderia ter qualquer outra manifestação em favor dos escravos. Nenhuma consciência recusará ao chefe da religião o direito de pronunciar-se sobre um fato como a escravidão, que estabelece um vínculo entre o senhor e o escravo, equivalente a entrelaçar-lhes para sempre as almas e as responsabilidades. Na maneira de se exprimir de Leão XIII, não vi a mínima vacilação, a mais leve preocupação de torcer o ensinamento moral para adaptá-lo às circunstâncias políticas. Vi tão somente a consciência moral brilhando como um farol, com uma luz indiferente aos naufrágios dos que não se guiarem por ela. Roma, 10 de fevereiro de 1888. E aqui termino a leitura. Já vou retomar com o final deste capítulo no terceiro vídeo. E agora vou ao resumo deste capítulo, desse pequeno pedaço do capítulo que eu li. Relembrando que uma coisa que destaco aqui do meio do papo,
que Joaquim Nabuco teve com o Papa é que a questão da escravidão já estava perdendo força no mundo, né? Então era muito mais fácil, inclusive, para o Papa opinar aqui, porque, claro, o Papa tem uma feição política, a palavra dele tem uma feição política também. Vamos agora ao que o ChatGPT produziu, em termos de resumo disso que eu acabei de ler, para a gente poder melhorar o entendimento dessa matéria. Olha, nesse relato, Joaquim, escrito por Joaquim Nabuco, ele narra a audiência particular que teve com o Papa Leão XIII em fevereiro de 1888, durante sua missão diplomática em Roma para obter o apoio da Igreja Católica à causa abolicionista no Brasil. Nabuco descreve a importância e a solenidade do encontro, ressaltando a atenção especial que lhe foi concedida, apesar de não representar a autoridade de estar pedindo, não oferecendo algo ao Papa. Durante a conversa, Nabuco expõe ao pontífice a urgência de um posicionamento da Igreja contra a escravidão, especialmente por meio de uma encíclica que pudesse influenciar a opinião pública e pressionar o governo brasileiro às vésperas da abertura do parlamento. Leão XIII se mostra sensível à causa, afirma que a Igreja já condena a escravidão e promete declarar isso oficialmente, reforçando que, ao falar, todos os católicos deveriam obedecer. Nabuco relata que explicou a evolução do movimento abolicionista brasileiro, destacando a adesão dos próprios proprietários e o papel fundamental dos operários e da Igreja. Ele sublinha que não pedia uma ação política, mas sim uma orientação moral da Igreja que teria legitimidade para condenar a escravidão como um mal universal. O Papa reforça a necessidade não apenas da liberdade, mas também da educação religiosa dos libertos. O texto termina com Nabuco expressando satisfação com o encontro, acreditando que a palavra do Papa terá mais peso moral do que qualquer outro apoio e destacando a firmeza moral de Leão XIII, que se mostrou indiferente a pressões políticas, guiando-se apenas pela ética cristã. Show? É isto. Tá gostando da nossa leitura? Deixe seu recado e eu já volto com o terceiro vídeo e aí fechando este capítulo deste encontro do Joaquim Nabuco com o Papa e a viagem dele pelo Vaticano. Valeu? É isto.